lá. Nós já vimos os conceitos, né, de centro de gravidade, centro de massa e centroide considerando o volume. Agora nós vamos ver que, dado, né, o centroide analisado pelo volume de um corpo, nós conseguimos encontrar o centro de gravidade e o centro de massa. Por quê? Quando o material é homogêneo e esse material, né, está numa situação de gravidade constante, nós vamos ter o centroide coincidindo com o centro de massa e o centro de gravidade. Consequentemente, quando o enunciado perguntar para a gente algum problema de estática, né, questionar qual é o centro de massa, qual é o centro de gravidade de uma peça, de um corpo, nós podemos calcular o centroide e desse centroide nós saberemos, né, que as mesmas coordenadas indicarão o centro de gravidade e o centro de massa da estrutura. Sabendo disso, vamos então para um primeiro exemplo, no qual a gente vai calcular o centro de gravidade utilizando os conceitos de centroide. Localize o centro de gravidade do volume. O material é homogêneo. Essa informação que o material é homogêneo está garantindo para a gente, né, que ele contém, né, ao longo de todo o seu volume, né, a mesma distribuição de peso. Dessa forma, nós podemos então calcular conforme vimos, né, as ideias, as fórmulas sobre centro de gravidade na última videoaula. Sendo assim, nós temos então que definir um elemento infinitesimal desse volume e, consequentemente, né, fazer a aplicação para as nossas coordenadas x, y e z. Então, escolhendo um elemento infinitesimal desse volume, aproveitando o desenho, nós temos então um elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal, ele tem, né, vamos dizer assim, uma altura aqui infinitesimal e uma circunferência aqui infinitesimal relacionada, né, à posição. Então, o que a gente tem nesse elemento de volume infinitesimal? Nós temos uma altura infinitesimal. Então, a altura aqui seria o nosso ΔZ, certo? Nós sabemos que o y, ou seja, a posição y, qual que é o valor de y aqui? Ele é igual a raiz de 2z, dado por essa forma, certo? Sabemos, além disso, que o ponto final aqui é 2 metros em z e 2 metros em y. O que mais nós temos de informação? Para calcular, nós precisamos saber o quê? Nós precisamos definir qual que é a posição do nosso elemento infinitesimal. Então, essa altura aqui do nosso elemento infinitesimal é equivalente ao z do elemento infinitesimal, certo? Se eu pego o ponto aqui, por exemplo, ele está todo na mesma altura, então ele vai estar sempre localizado na altura z, que é o nosso elemento, dado que ΔZ é muito pequenininho. Então, com base nisso, o que a gente pode, que o problema pede para a gente? Pede quanto que vale x barra, y barra e z barra, que são as coordenadas do nosso centro de gravidade. Se a gente observar aqui, nós temos uma simetria em relação a x e em relação a y. Logo, né, o centro de gravidade de x e y será zero, né? Então, eu posso afirmar que, por simetria, x barra é igual a zero e y barra é igual a zero. Por quê? O mesmo peso que eu vou ter, pegar aqui, ó, o mesmo peso que eu vou ter para cá de y na parte positiva, eu vou ter para cá na parte negativa. Então, o ponto central vai ser exatamente em cima do eixo z, que vai me dar o valor de y0. O mesmo vale para x, que seria entrando, né, no projeção do plano e saindo aqui da tela para a nossa direção. Logo, x barra e y barra são zero. O que a gente precisa, então, achar? Z barra. E Z barra é dado por quê? Z barra é dado, né, como a gente viu pela integral aí do volume, né, de Z tio dv sobre
a integral do volume, que seria o próprio volume. Então, que informações que a gente precisa? Quanto que vale zetil? A gente já viu aqui que vale Z. E quanto que vale dV? Essa é a informação que a gente tem que extrair da figura. Quanto que vale o volume desse elemento infinitesimal vermelho? Que seria a mesma coisa eu falar que é a área vezes a altura dz. E qual que é a área aqui? Dado, né, que o meu raio aqui é quem? É o ponto Y dessa altura? Eu vou ter, então, que a área vai ser πr ao quadrado, então, πy ao quadrado, vezes a altura, que é dz. Aí, atenção, eu vou trabalhar com dz, logo, eu vou integrar em função de z. Então, eu preciso saber se y está em função de z. E pelo problema, tá aqui, ó. Então, eu preciso fazer essa substituição. Eu não posso, para eu integrar uma função em relação a uma variável, eu tenho que saber qual que é essa relação da função. Logo, meu dv vai ser π, quem que é y ao quadrado? 2z dz. Então, portanto, eu posso substituir aqui na nossa relação, porque vai ficar que z é igual a integral de z tio. Quem que é z tio? Z. Então, z vezes dv. Quem que é o meu dv ali? É 2π z dz. Qual que é o limite dessa integração? A gente está integrando em relação a z, né? Z varia de 0 até essa altura, que é quanto? 2. Então, eu tenho de 0 a 2. Isso tudo sobre a integral ali de dv, que é quem? 2πz dz. Variando também de 0 a 2, né? Que é em relação a z. Daqui, 2π é constante, eu posso tirar da integral, né? Automaticamente eu posso cortar esse 2π com esse 2π, porque eu vou tirar ele da integral, vai ficar 2π sobre 2π, que é 1. Então, nós temos a integral de 0 a 2 de z ao quadrado dz sobre integral de 0 a 2 z dz. Então, nosso z bar, que é a localização z ali do nosso centro geométrico, vai ser igual ao quê? Integral de z ao quadrado, z ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2. Integral de z, z ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 2. Então, aqui eu tenho, né, z ao cubo, então 2 ao cubo, 8. 8 sobre 3, sobre 4 sobre 2. Que é a mesma coisa de dizer, então, que z é igual a 8 sobre 3 vezes 2 sobre 4. Certo? Então, eu posso cortar, simplificar aqui, por exemplo, 2 com 4, ou 4 com 8, tanto faz, e até mais rápido, né? Então, aqui eu tenho 4, que dá 4 sobre 3 metros. Portanto, né, nossa relação será, né, final, em relação ao centro de gravidade, x e y 0 e z 4 sobre 3. O que a gente infere, então, desse exercício? Que toda vez que a gente vai calcular o centro de gravidade, né, seja ele em relação ao volume a uma área ou a uma linha, nós vamos pegar um elemento infinitesimal. Então, a gente precisa estudar, né, o que esse elemento infinitesimal nos dá de informação. No caso aqui, nos deu o volume infinitesimal, bem como, né, a localização de z infinitesimal ali, que seria o nosso zetil, para representar, né, na integral, quais seriam esses valores. Lembrando, né, que nesse caso a gente teve que também avaliar que y, que foi dado em função de z, se eu vou fazer integral em função de z, tem aqui meu dz, meu delta z, eu preciso então, né, relacionar aqui com z. Se isso é uma função de z, na hora que eu for integrar, eu vou fazer a integral dessa função, não vai ser uma constante. Então, eu preciso representar na forma da variável a qual eu vou integrar, ok?